Graças e paz, amados. Vamos começar agora o terceiro episódio da série 7 Cartas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre as cartas direcionadas para Sardes e Filadélfia. São a quinta e a sexta carta do Apocalipse, o qual nós estamos fazendo um estudo, trazendo algumas informações e aplicações para nós como Igreja de Cristo. E Sardes, segundo esta corrente teológica que nós estamos trazendo, representa o período da Igreja de Cristo entre 1517 a 1730. É conhecida como a Igreja Morta. Sardes conhecido como a Igreja Morta. E nós vamos estar lendo aqui a carta qual Jesus, através de João, manda para enviar para Sardes, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes que vives e estás morto. Ser vigilantes e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscará o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A carta que foi direcionada a Sardes, essa igreja considerada morta. Vamos ler aqui um pouco sobre a cidade. A gente sempre estamos trazendo nessa série algo sobre a cidade. Sardes era uma das cidades mais antigas na Ásia Menor, fundada por volta de 1200 a.C. Em 17 d.C., um terremoto destruiu Sardes. No entanto, ela foi reconstruída mais tarde com a ajuda do imperador Augusto. O povo de Sardes era fascinado pela morte e a imortalidade, observando os ciclos da fertilidade da natureza e a adoração a Artemis, a deusa da fertilidade. Então era uma cidade que ela procurava buscar explicação para essa questão da morte, essa questão da imortalidade, de não morrer. E Jesus aqui, a mensagem central de Jesus para esta igreja é que tens nome de que vives, mas está morto. Ela tem fama que é viva, mas ela está morta. Aqui nós já entendemos que tem como uma igreja ter a aparência que está viva, uma igreja ser avivada, aparentemente, mas na verdade está morta. Por que Jesus pode ter essa conclusão? Porque Jesus, ele não, ao contrário do ser humano, ele não observa o interior, o exterior, o que está à mostra, que todos vê. Jesus, ele vai no interior, no fundo, no profundo. Então ele sabe identificar se aquilo está mesmo avivado ou não, ou está, na verdade, parece que está vivo, mas está morto. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque no dia de hoje ainda tem igrejas, pessoas que aparentemente pode parecer que está viva, mas na verdade está mortas. Pessoas que estão mortas espiritualmente, que são pessoas que trazem coisas que não vêm de Deus, pessoas que mostram coisas que não é Deus que está revelando através dela. Nós temos que ter muito cuidado e entender o que é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é algo interior. Então, Jesus, para esta igreja que ele considera morta, ele vai se apresentar para a igreja morta como aquele que tem poder para ressuscitar da morte para a vida. Ou seja, ainda que esteja morto, não esteja, está com a aparência de vivo, mas na verdade está morta, Jesus, ele pode verdadeiramente trazer a vida.
a vida verdadeira, né? O viver mesmo. E Jesus ele é aquele que tem poder para ressuscitar da morte e conduzir para a vida, né? Ele conquistou isso ali na cruz e ele nos deu este direito. Então, ainda há esperança para esta igreja que está morta, para esta igreja que não tem vida, né? Que tenta até mostrar que tem, mas não tem. Mas Jesus aqui ele faz um convite para elas verdadeiramente encontrar a verdadeira vida nele, viver o verdadeiro avivamento de Deus, que é um avivamento que gera transformação, que gera mudança, é um avivamento que muda a trajetória de vida, o modo de viver, é um avivamento que gera valores na vida de outras pessoas, né? É este avivamento que Jesus quer encontrar na sua igreja, né? Não adianta ter fama que está vivo, mas na verdade está morto espiritualmente. Qualidade. Jesus aqui fala que tem pessoas que não contaminaram os seus vestidos e com ele andarão de branco, né? Tem pessoas que mesmo nesse meio, nesse ambiente, né, de falso avivamento, que permaneceram com as suas vestes brancas, não se contaminaram, né? Tu vê que toda a trajetória da igreja, todas essas cartas nos mostram, né, que o joio junto com o trigo, né, crescendo junto, estando junto, que sim, é possível, independente do ambiente, é possível você fazer diferente, é possível você viver, né, de forma segundo a vontade de Deus, mesmo que se o ambiente não está propício para isso. Então é muito importante atualizarmos isso, né, a qual essa igreja aqui estava sofrendo, né, esse falso avivamento, mas tinha pessoas ali que não se contaminaram, e elas, como recompensa, como não se contaminaram as suas vestes, elas receberão novas vestes brancas de Deus com Jesus, para andar com Jesus com ela, né? Eles andarão comigo andarão de branco, de vestidos brancos, né? Porque os seus vestidos não foram contaminados. Então nós temos que, mesmo que o ambiente esteja, né, inclinado para outras coisas, nós temos que não se contaminar. Nós temos que guardar santidade. Santidade é separação. A gente pode estar junto no mesmo ambiente, vivendo no mesmo contexto, mas nós podemos crescer separadamente, crescer em santidade, crescer em sabedoria bíblica, crescer em espiritualidade, relacionamento com Deus, né? Este é o crescimento da igreja. E o defeito é o que nós falamos, né? Que tem nomes que vive, mas está morto, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos vivendo um falso avivamento, porque Deus ele não aprova um falso avivamento, né? Então essas características, esses assuntos aqui foram encontrados na igreja de Sardes, a igreja morta. Agora vamos para a igreja Filadélfia. Filadélfia, ela representa o período da história atual, juntamente com Laodiceia, né? Ela vem a partir de 1730 até o arrebatamento, porque Filadélfia, nessa corrente teológica que nós estamos trazendo, ela representa a igreja a qual vai ser arrebatada por Cristo, né? Na analogia entre o joio e o trigo, né? Ela é o trigo que vai ser arrebatado, mesmo que estão crescendo juntos, estão no mesmo ambiente, né? Nós vamos ver Filadélfia e Laodiceia estão no mesmo ambiente, como a mesma igreja, né? Ali vai ter os salvos e os não salvos, né? Aquele como quando a palavra de Deus fala, né? Dois estarão ali, um irá, o outro não. Então, o joio e o trigo, a separação só Deus que vai fazer. Então, Laodiceia, ela representa a igreja que vai ser salva. Ela é conhecida como a igreja missionária, que nós vamos ver o porquê que ela é conhecida da igreja missionária. Vamos ler aqui a carta de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus, e não são, mas mentem, eis que eu
farei que venham e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a minha palavra, a palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desde o céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, aqui Filadélfia, né, sobre a cidade, nós vamos aqui falar um pouco sobre a cidade. Filadélfia sofreu o efeito em longo prazo do terremoto de 17 depois de Cristo, mesmo terremoto que atingiu a cidade de Sardes. E de maneira que as pessoas planejavam o futuro com terremotos em mente. Embora haja pouca evidência extra-bíblica de uma comunidade judaica na cidade, a carta indica uma situação semelhante de Esmirna. Nada sabe da origem da igreja, mas há uma ligação com o ministério de Paulo. Né? Período que representa na história da igreja. Nós falamos que representa o período, né, dessa igreja, a igreja missionária, porque representa esse período de 1730 para cá. Olha o porquê. Filadélfia representa a igreja missionária porque por volta de 1730 um grupo de estudiosos exploraram os livros de Daniel e o Apocalipse, o livro de Apocalipse, e viram a necessidade de voltar a pregar que Jesus iria voltar para buscar sua igreja. Igreja essa que tinha que ser separada do pecado. E com isso vários grupos saíram do mundo afora, trazendo avivamento à mensagem que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ela representa esse período que a igreja voltou a anunciar, porque já não era mais pregado a volta de Cristo. Não era mais pregado que Jesus iria buscar uma igreja santa, separada. Só que esses estudiosos, eles buscaram um estudo mais profundo, no livro de Daniel, na revelação do livro de Daniel, na revelação do livro de Apocalipse, e começaram a enviar missionários por todo o mundo para pregar que Jesus iria voltar. Então, ele avivou novamente essa mensagem, a mensagem que Jesus voltará para buscar uma igreja santa, separada. Por isso é conhecido como a igreja missionária. E por isso é a igreja que nós devemos ser. Nós não podemos cessar de anunciar que Jesus virá buscar uma igreja separada, uma igreja santificada por Ele, pela sua palavra. Esse conteúdo histórico, essas correntes teológicas, todo este assunto, nós estamos tirando aqui do livro, o e-book 7 Cartas para uma Igreja, que é um e-book que nós escrevemos de um estudo mais profundo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Então, a mensagem central de Jesus para a igreja de Filadélfia é: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus, ele colocou uma porta aberta. Porta aberta para quê? Para anunciar o Evangelho. Ele diz assim, mesmo que os da sinagoga de Satanás, os que não eram judeus, os falsos que se diziam que eram de Deus, mesmo que eles estavam fechando porta, eliminando oportunidade, Deus, ele sempre tinha, Jesus está falando que ele sempre tinha uma porta aberta para a igreja missionária poder anunciar o Evangelho. E nós temos que atualizar isso na nossa vida. Independente das portas que aparentemente estão se fechando, pessoas que estão tentando parar o seu ministério, coisas, acontecimentos, até mesmo o inimigo tentando colocar na tua mente que você tem que parar, que não precisa mais entregar a mensagem. Jesus, ele está dizendo na sua palavra que sempre terá diante de você uma porta aberta para você entregar a mensagem a qual você carrega, para você entregar a mensagem a qual ele te confiou, a qual ele colocou dentro de você para você entregar e alcançar as pessoas. Você, como uma igreja dos dias de hoje, a igreja missionária, nós temos que atualizar isso e aproveitar cada porta aberta para anunciar que Jesus, ele vai voltar para buscar uma igreja separada. Amém? Então, ele sempre tem uma porta aberta para nós anunciarmos o seu Evangelho. Outro ponto aqui, a forma que Jesus se apresenta. Jesus se apresenta como o Cristo que abre a porta para a evangelização, como nós falamos. Qualidades. Guardaste a minha palavra,
não negaste o meu nome. Né? Essa igreja ela tinha essa qualidade que ela guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. O interessante é que ela não tem defeitos apontados por Cristo. Ao contrário, né, das outras, né, essa Filadélfia não tem defeitos. Então, ela guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, a qualidade desta igreja. Nós devemos guardar a palavra de Deus e não negar o nome dele. Aonde nós formos, por isso nós carregamos esta mensagem. Entenda isso. Nós carregamos uma mensagem. Deus, Jesus, ele coloca diante de nós uma porta aberta. Então nós temos que aproveitar cada oportunidade. Né? Nós temos que guardar a palavra dele e não negar o nome dele para cada oportunidade que nós tivermos. Nós podemos anunciar a tua palavra, nós podemos pregar o teu nome, nós podemos fazer obras no nome de Jesus, né? Que nós estamos com ele, que nós não negamos e sabemos, acreditamos, confiamos no poder, na autoridade que este nome tem. Né? Então, a porta está aberta diante de nós. Cabe a nós agora aproveitar cada oportunidade e anunciar, entregar a mensagem que nós carregamos. Por isso nós temos que guardar a palavra para entregarmos esta mensagem e pessoas serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Nós somos a igreja que representa o trigo no meio do joio e nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mostrar que nós somos sal, nós somos luz, nós somos árvore, né? Então nós temos que causar sede na vida da pessoa, sede de Deus. Nós temos que iluminar caminhos que levam a Deus, para as pessoas irem até Deus. E como árvore, nós temos que dar frutos, né, para pessoas serem alimentadas com aquilo que vem de Deus, para as pessoas terem conforto daquilo que vem de Deus, né, refúgio em Deus. Então, atualize, este foi o terceiro episódio da série 7 cartas do Apocalipse. No próximo episódio, o último episódio, nós vamos estar encerrando, falando da igreja de Laodiceia, a igreja também dos dias de hoje, a igreja que representa o joio, né, crescendo junto com o trigo, crescendo junto com Filadélfia. E nessa igreja nós vamos ter grandes revelações nesta carta, neste episódio, que vai ser o quarto e último. Nós vamos falar só de concentrar ali em Laodiceia. Eu creio que vai ser algo grande na tua vida. Eu creio que Deus vai falar fortemente. Por quê? Porque há uma cura para a igreja de Laodiceia. E nós vamos descobrir no próximo episódio. Amém? Eu te aguardo lá no próximo episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo episódio, assista. Eles estão todos no YouTube, no canal de YouTube, né, do YouTube Roberto Silva Pregações. Depois também ele vai estar no grupo de estudo GDI, na plataforma online e gratuita. Então você tem que assistir e acompanhar conosco para podermos crescer em conhecimento e sermos a igreja a qual Jesus está esperando para poder resgatar, buscar e ser a tua noiva. Amém? Graça e paz.